Bom, e como prometido, encerrando o continente com esses capítulos que são os capítulos intermediários ou chamados de intermezzos, tá? Em italiano, são capítulos intermediários que lá pelas tantas eles acabam trazendo personagens secundários, histórias menores, detalhes históricos, tá? Que mais? Normalmente uma linguagem poética trabalhada e detalhe, eles estão sempre em itálico, tá? Ou seja, aquela a letrinha deitada e não são nomeados. Passando aqui, vamos ver essa epígrafe então, tá? É do começo do continente, não coloquei, mas vou ler agora a epígrafe muito bonita, né? Tirada do Eclesiastes, diz assim: uma geração vai e outra geração vem, porém a terra para sempre permanece. E nasce o sol, e põe-se o sol, e volta ao lugar onde nasceu. O vento vai para o sul e faz o seu giro para o norte. Continuamente vai girando o vento e volta fazendo seus circuitos. Temos aqui também a questão, então, exatamente, né, do tempo e do vento. Essa é a epígrafe aqui. Passando, então vamos para o primeiro intermezzo, onde será narrado aqui o drama de José Borges e a família dele, e o surgimento de Chico Rodrigues Cambará. Claro que o Érico aqui vai alternando o estilo, né? Às vezes parece ser uma entrevista, alguém perguntando para ele. Então diz assim, ó: José Borges, meu bom homem, de que serve ter nas veias o sangue de Jacques de Bruges, o gentil homem flamengo que veio para a ilha nos tempos do infante Dom Henrique? Bom, aí começa a dizer, né, que esse Jacques aí teve terras, trigais, joias, né? Mas o José Borges aí não tem nada. José Borges, deixa a tua ilha, aceita o convite del rei e vem para o Brasil, vem para o sul. Crescem os olhos de José Borges ao lerem as promessas de El Rei. E logo que chegaram aos sítios que onde habitar se dará a cada casal uma espingarda, duas enxadas, um machado, um enxó, um martelo, um facão, duas facas, duas tesouras, duas verrumas e uma serra com sua lima e travadora, dois alqueires de sementes, duas vacas e uma égua. Ou seja, as promessas do El Rei para quem vir povoar aqui, né, o Rio Grande do Sul. Zé Borges põe-se a sonhar. Bom, aí ele começa, né, sonhar com terras, com rebanho, com comida e tal, né? E ele fala para a mulher que quer vir para o Brasil. Ai, meu Deus, Nossa Senhora, para o Brasil eu não vou, tenho medo do mar, dos índios, das feras e das febres. Mas os dois acabam vindo, né? Não só os dois, o pai, a mãe e 5 filhos. 7 sombras caladas no chão da ilha terceira. Então, a chegada aqui de imigrantes portugueses, dentro daquela promessa do rei, que vai manter alguns produtos para eles e tudo mais para fazer esse começo de vida aqui. Passar. Naquele exato momento, a mais de 1000 léguas de distância, do outro lado do mar oceano, onde o dia é mais novo, outras sombras se movem no chão da vila de Laguna. Um homem e seu cavalo. Me chamo Francisco Nunes Rodrigues, mais conhecido por Chico Rodrigues. Venho do Planalto de Curitiba. Meus pais, se tive, perdi. Onde nasci, não me lembro. Mas desde que me tenho por gente, ando vagando mundo. Então, é um vaqueano aí, na verdade, né? Esse Chico Rodrigues. E aí ele entra numa venda, diz meio Capitão Rodrigo, né? Diz que está se tocando para os campos de Rio Grande do São Pedro e tal. Mas ouvi dizer que no continente a vida é dura, os índios são brabos e é preciso ter cuidado com os vizinhos castelhanos, com as feras e as cobras e o regimento de dragões. E uma coisa eu lhe digo, tome nota do meu nome, ainda vai dar muito que falar um tal de Chico Rodrigues. Bom, então são duas histórias, né? A do Zé Borges e a do Chico Rodrigues. Enquanto o Zé Borges já está há mais de 60 dias vindo do navio e tal, né? 2 filhos dele morrem, já sepultados no mar, né? Há 70 casais a bordo, mas a morte embarcou também. Não se passa um único dia em que não lance um defunto ao mar. São as febres malignas e o medonho mal de Luanda. Zé Borges, mulher e filhos embarcam num batelão, sobem a grande laguna, vão para os campos do Viamão. Lá encontram outros casais das ilhas. Passar. Qual é o detalhe agora? O detalhe é que as promessas do El Rei não se cumprem, né? Zé Borges, meu marido, onde estão as ferramentas, as sementes, a espingarda, as vacas? E a égua que Dom João V nos prometeu? Detalhe, Dom João V aqui foi aquele rei de Portugal de 1706 a 1750. E qual é o detalhe, né? Esse capítulo aqui,
ele é muito próximo do capítulo que está acontecendo da fonte, né? Então é um capítulo à parte da fonte, digamos, né? A mulher chora e diz: 7 palmos me bastam pelo meu sofrimento. E nos anos que se seguiram não houve quem não conhecesse no continente de São Pedro a fama de um tal Chico Rodrigues, chefe de um bando de arneiros e que não respeitava a propriedade de El Rei. Então esse Chico Rodrigues é ladrão, rouba gado e tal, né? O comandante do presídio pôs-lhe a cabeça a prêmio. Por esse tempo, muito povo descia para o continente, cujas terras e gado seriam de quem primeiro chegasse. Homens da Laguna, de São Paulo, das Minas Gerais e do Planalto Curitibano desciam pelos caminhos das tropas. Um tal João de Magalhães transpôs a Serra do Mar, varou o continente e foi parar nas barrancas do Uruguai. Ladrões de gado aos poucos iam virando estancieiros. E era com gente assim que Chico Rodrigues engrossava o seu bando. Passar aqui. Quais são os teus inimigos? Os bugres, as feras, as cobras, os casterianos e o regimento de dragões. E teus amigos? Meu cavalo, meu mosquete, minhas garruchas, meu facão. Em todas as direções penetravam na terra dos minuanos, tapes, charruas, guenoas, araxanes, caaguás, guaranis e guaranás. Zé Borges, tu plantas trigo, mas cresceu algodão na tua cabeça. Linda cena, né? Cabelo branco. Muitos anos se passaram, mas 5 filhos nasceram mais. E uma das filhas do Zé Borges é a Maria Rita. E agora a gente vai ter o cruzamento das histórias, né? Os ventos do destino sopram Chico Rodrigues para as bandas do Viamão. E num domingo, à saída da missa, ele vê Maria Rita, a de pele branca, cabelos ruivos e olhos garços. Estava cansado de índias e chinas tostadas de sol com gosto de poeira e picumã. Queria agora a mulher branca. Foi por isso, só por isso, que naquela noite daquele domingo tirou Maria Rita de casa. E agora lá vai ele com a ruiva na garupa. Ou seja, uma das filhas aqui do nosso Chico, do Zé Borges, acaba indo para o Chico Rodrigues. E o que diz no final? Resolvi mudar de vida, requerer sesmaria, fazer casa, parar quieto, ser um senhor estancieiro, ter mulher, gado, cavalos e filhos, todos com a minha marca. Chico Rodrigues olha para uma árvore forte à beira da estrada e pensa: de hoje em diante vou me chamar Chico Cambará. Então o que acontece? Pode ser aí a gênese do Capitão Rodrigo, né? Assim como o próprio Chico Cambará, certo? Então, o primeiro intermezzo tem essa referência mais ali onde está correndo o capítulo A Fonte, nas datas, e fala de uma história da chegada dos imigrantes, né, portugueses aqui, a história do Zé Borges, a sua mulher, as promessas não verdadeiras do El Rei para quem chegasse aqui e colonizasse, né, o sul do país. E também esse homem sem eira nem beira, que é o Chico Rodrigues, que vira Chico Cambará. E que rouba, basicamente, né, a Maria Rita, filha do Zé Borges, para ser a mulher dele. Passar? Bom, aqui no segundo intermezzo, nós temos a família Caré, que uma é importante, porque a Ismária Caré que vai vir a ser amante do Licurgo Cambará. Nós temos aqui a chegada dos alemães também no Rio Grande do Sul, o surgimento do capitão Rodrigo Cambará, né? Aí bem assim, né? Começa com um botânico francês que começa a anotar no diário de viagem, dizendo assim, ó: os habitantes da capitania do Rio Grande estão de tal modo habituados ao militarismo e ao ar carrancudo dos oficiais que não acreditam em que uma pessoa simples e honesta possa ter importância. Bom, aí vai dizendo, né, que claro que há os homens que têm títulos de nobreza e tal, que têm terras, sesmarias, que têm os cavalos, os de posse, mas também tem aqueles que são pobres, sem cavalo, sem arma, sem nada, como a família Caré. Como é teu nome? João Caré. Onde nasceste? Não sei. Acho que cresci do chão como erva ruim que ninguém plantou. Tua mãe? Morreu. Teu pai? Nem ela sabia. Tens pele de mouro, mas de onde tiraste esses olhos esverdeados? Nunca vi meus olhos. Reparem, né? Aqui a questão dos Caré, que vão ser quase sempre bucha de canhão, vão estar vivendo ali de favor no Angico, tá? Bucha de canhão. Tem uma característica que são os olhos verdes aqui dos Caré, e depois a Ismária vai vir a ser uma amante do Licurgo. João Caré um dia se junta com uma china, fazem rancho de barro com coberta de capim e começam a ter filhos. Bom, eles vai sendo expulso de várias terras, enfim, né? João Caré junta os trapos, a mulher, os filhos e se vai. Aí ele vai para o Rio Pardo, fica sabendo que proclamaram a independência, né? E aí reparem, proclamaram a independência um pouquinho antes da chegada do capitão Rodrigo, né? Porque o capitão Rodrigo começa em 1828.
e um pouquinho depois da Ana Terra, que é em 1777. Então o que vai dizer? Estamos livres dos galegos. João Caré não compreende nada. Vou passar aqui. E como precisa do dinheiro para dar de comer à família, aluga a filha mais moça a um negociante. É virgem? É, sim, senhor. Quantos anos tem? Deve andar pelos 15. Está no ponto. É, sim, senhor. Os olhos do homem cocam as pernas da chinoca. Quanto quer por ela? Vossa mercê faça preço. 2 patacões e uma manta de charque. Pode levar a menina. E foi assim que nasceu Mingote Caré. Cresceu ali mesmo no Rio Pardo, onde a mãe, China de soldado, dormia com os dragões a 10 vinténs por cabeça. Agora lá vai ela levando um mingote no colo e outro filho sem pai no bucho. E as bandeiras e velas do Bergatim Protetor, que está atracando no trapiche de Porto Alegre com imigrantes alemães a bordo. Então aqui nós temos o começo desses carés aqui, né? Bucha de canhão e tal, meio sem eira nem beira também, sempre dependentes, de olhos verdes. E agora nós temos a chegada dos imigrantes alemães. Outras levas de imigrantes chegam e o ar da antiga feitoria do Ninho Cânhamo se enche de som de machados, serrotes, martelos e vozes estrangeiras. Então a feitoria do Ninho Cânhamo acaba ganhando o nome de São Leopoldo, colonização alemã. Passar aqui. Aí o Hans, né, que é um alemão, ele acaba gostando de chimarrão, veste xiripá, acaba se amancebando com uma mulata e acaba mudando o nome, né? Ele diz, agora é João Ferreira. E aí, nós temos um alemão que envia uma carta, né? Diz assim, o governo não nos deu tudo o que prometeu, mas com o amor de Deus vamos vivendo. Como não havia mais terras devolutas em São Leopoldo, nos mandaram aqui para a serra, onde existem índios ferozes. Bom, aí veio a guerra com os castelhanos, né? Aí se formou uma companhia de voluntários alemães, e de vários pontos da província, 5 carés foram levados a Maniador para as tropas nacionais como voluntários. Nunca ficaram sabendo direito contra quem brigavam nem por que os carés, mas lutaram como homens, e nenhum deles desertou. Foi nessa mesma guerra que um tal tenente Rodrigo Cambará um dia avançou a cavalo contra uma bateria castelhana e com um laço de 11 braças laçou uma boca de fogo inimiga e se precipitou com ela, gritando e rindo a trancos e barrancos para as linhas brasileiras. Por essa e por outras ganhou uma medalha e foi promovido a capitão Rodrigo Cambará. Bom, lembrando, né, então, surgimento dos alemães, surgimento dos carés e também do capitão Rodrigo Cambará, nesse intermédio aqui, nesse capítulo, digamos, intermediário. Pedro Caré, nessa guerra, teve um braço amputado e nunca recebeu soldo. Quando veio a paz, voltou à vida antiga. Onde foi que perdeu o braço? Na guerra. Não lhe faz muita falta? Nem tanto. Graças a Deus me cortaram só o braço. E meio rindo ele mostrava sua china, que tinha um filho no colo e outro na barriga. Por essa e por outras foi que a raça dos carés continuou. Então, dele a fazer filho aqui os carés também. Passar. Vamos para o terceiro intermezzo. Agora nós temos uma linda história que é a Dona Picucha Terra Fagundes. A linguagem é altamente poética. O pano de fundo é a Guerra dos Farrapos. Tá? Então diz assim, ó, que essa Picucha Terra Fagundes era filha do velho Horácio Terra, aquele que era negociante do Rio Pardo, aquele que apareceu no capítulo Ana Terra, que não teve naquele massacre dos castelhanos, quem estava é o Antônio, né, e a Ana Terra. E ela vai dizer, a Dona Picucha, que se casou cedo, com um tropeiro e tal de Caçapava, e vai dizer, quem me escolheu marido não fui eu, foi meu pai, sem pedir minha opinião. Mas olha só, fomos muito felizes, graças a Deus Nosso Senhor. Onde está seu marido? Enterrado em chão castelhano, morreu na Cisplatina. E aí o que vai ser sempre ela contando, que era uma mulher que sempre cedeu o marido, filhos e tudo mais para as guerras, né? Ela vai dizer que teve 7 filhos, tem 66 anos. Quem vê a senhora não diz que tem 66, é muita bondade sua, sei que estou um caco velho. Mas não vá-se embora ainda, quero que prove meus bolinhos de polvilho e um licorzinho de butiá. Quem sabe aceita o mate. Quem passou pela vossa casa, ainda que viva 100 anos, há de sempre recordar vossas mãos ágeis, que fazem renda de bilro, vossas mãos frescas e secas. Depois da Guerra dos Farrapos, Dona Picucha não falou mais nas proezas de Carlos Magno e seus 12 cavaleiros. Esqueceu Rolando por Bento Gonçalves, Olivério por Antônio Neto, Reinaldo por Davi Canavarro, Florismaldo por Lima e Silva. Ou seja, os heróis dela começam a ser o quê? Os caras, os grandes da Revolução Farroupilha. Diz ela, dei tudo o que tinha para os farrapos.
Meus 7 filhos, meus 7 cavalos, minhas 7 vacas. Fiquei sozinho nesta casa com um gato e um pintacilgo. Passar. Então ela é bem bibiana aqui também, né? Ela vai dizer: sina de mulher é essa, ficar em casa esperando enquanto os homens se vão em suas andanças. Quando me contaram que os imperiais tinham levado nosso general para a Bahia, e agora ela vai falar exatamente, né, da fuga do Bento, né, da Bahia. Quando me contaram que os imperiais tinham levado nosso general para a Bahia e metido ele no forte do mar, acendi uma vela para Santo Antônio, que tem honras de sargento, e lhe pedi que ajudasse o nosso chefe a fugir. Santo Antônio me atendeu, é santo muito cumpridor. Bom, ela vai falar dessa fuga do Bento, né, da Bahia. O Bento lá na Bahia pede para tomar banho, daí ele nada, entra numa canoa de um amigo que já está lá esperando. Aí ele se disfarça, entra no navio, vai desembarcar lá em Santa Catarina. Depois ele monta a cavalo e vem para cá se tocar, né, pro Rio Grande do Sul, pro continente. Upa, upa, meu bragado, tenho pressa de chegar, vou assumir a presidência da República Rio-Grandense, preciso muitas contas ajustar. Bom, aí é legal a cena porque o Bento vai chegar na casa da Picucha Terra Fagundes e ela não sabe que ele é o Bento. Diz assim: ó de casa, diz o Bento, apareceu uma velhinha. Minha boa senhora, quero que me ceda um cavalo, que me alugue ou que me venda. O meu está mais morto que vivo, venho de longe e preciso chegar ao meu destino. É um caso de vida ou morte. A velhinha respondeu: vivo sozinha neste rancho, dei tudo o que tinha para os farrapos e o resto os imperiais levaram. Só me resta um cavalo, que faz todo o serviço da estância. Esse não vendo nem alugo, nem por ouro, nem por prata, nem por sangue de lagarta. Só há um ente no mundo para levar o meu tordilho. É o homem que mais venero, é o que mais admiro, o general Bento Gonçalves. Linda essa parte, turma, porque mal sabe ela que ali é o Bento Gonçalves que está pedindo. Uma linguagem altamente poética. Érico Veríssimo se puxou, né, para escrever esse trecho aqui. E o tal de Bento Manuel Ribeiro? Ninguém entendia esse cristão. Um dia estava com os imperiais e no outro com os farroupilhas. Fala aqui das inconstâncias da guerra também. Passar. Vasconcelos deve estar lembrado que os republicanos deram alforria para todos os negros que se alistaram nas suas forças. Os imperiais, quando pegavam um desses negros, mandavam-lhe dar uma sumanta de 200 a 1000 açoites. Ela começa a falar dos negros na guerra, fala da Anitta e do Garibaldi, né? Conta também que um dia, né, veio um homem da parte do Canabarro, da notícia de que um filho da dona Picucha morreu, né? Diga ao general Davi que lhe fico muito obrigada. E como não tinha mais o que fazer, perguntei ao capitão: aceita um amargo ou uma guampa de leite? E depois que ele foi embora, peguei na renda de bilro, porque estas mãos que vosso C está vendo não sabem ficar sossegadas. Então é legal essa ideia, né? Porque a dona Picucha é velhinha, cedeu tudo que tinha para as guerras e tudo mais, aquela ânsia sempre de ficar esperando, esperando, mas as mãos dela são sempre ágeis, não podem ficar paradas, sempre querendo fazer renda de bilro, né? Aí entrava o inverno, saía o inverno e a guerra nada de acabar. Veio a Batalha do Taquari. Nessa, perdi 2 filhos. Cerro dos Porongos. O general Canabarro foi pegado de surpresa. Mais 3 filhos meus que se foram. O 7º morreu no Poncho Verde. Depois veio a paz com honra para os 2 lados. E agora aqui está a velha Picucha Terra Fagundes, esperando a chamada de Deus. Ah, ia me esquecendo de lhe dizer que tenho 7 netos, todos homens. Quando vejo eles, que já estão grandotes, sinto um calafrio pensando noutra guerra. E agora, se me dá licença, vou voltar à minha renda, porque estas mãos que vosso C está vendo não sabem ficar sossegadas. Talvez o intermédio mais bonito aqui, né, seja esse da Picucha Terra Fagundes. Passando, o quarto intermédio, a gente vai ficar sabendo mais histórias sobre os carés, e agora centrando no João Caré. Diz que o Mingote Caré queria ter um cavalo e tal, daí ele roubou um tordilho, mas foi pego, né? E o estanceiro diz: botem a minha marca no lombo desse bandido, depois lhe apliquem 365 açoites, um para cada dia do ano. Bom, ele apanhou tanto que saiu a andar estonteado, com o lombo ardendo e sangrando, e como a dor o cegasse, invadiu sem saber outra propriedade alheia. Por fim, caiu sem forças no chão de uma estância portentosa que começava em Bagé e entrava Uruguai adentro. Diziam que o dono dela podia ir de sua casa até Montevidéu sem sair de suas terras. Esse foi o fim de Mingote, mas não o de sua raça, porque havia outros carés espalhados pelo continente. Então, a todo momento, né? A ideia é que está morrendo um caré não interessa, tem vários outros espalhados e vão dando continuação, né, para essa saga caré.
Aí tinha o Lulu Caré, o José Caré, que é chamado de Juca Feio, né? Era indiático, carrancudo, mal encarado de fala fina. Com cavalo de olho de porco, cachorro calado e homem de fala fina, de relancina, de olho vivo. E basicamente isso aqui, ó. Com cavalo de olho de porco, cachorro calado e homem de fala fina, de relancina, é mais um dito tirado do artigo Artigos de Fé do Gaúcho do Simões Lopes Neto. Então, mais uma homenagem aqui. Tinha a cara tão riscada de cicatrizes que parecia um campo lavrado. Passar. Bom, aí tem combate do Poncho Verde, tomada de Caçapava, guerra contra os russas e tudo mais. E de todos os carés, o que tinha família maior era o Chiru Caré, 10 filhos, sem contar os mortos. Conseguiu licença para erguer um rancho nos campos do Angico, no município de Santa Fé. E aí começa a questão dos carés no Angico. Tudo vai andando bem e tal, a Bibiana vai lá, dá uma vaca para os carés, né? Mas eles são recrutados para a guerra, porque sempre a sair nessa, de bucha de canhão. Disse adeus à mulher e aos 10 filhos e seguiu a pé os homens do governo. Voluntário da pátria, Chiru Caré gostou da guerra. No cerco de Uruguaiana, Chiru viu o imperador que passava em revista em suas tropas. Ficou petrificado de boca aberta. Então, o Chiru Caré, ele começa a ter assim, orgulho, né, dizer que viu o Dom Pedro II, que agora ele gosta da guerra, porque tem comida, tem amigos, né? Mas Chiru Caré andava contente, porque em tempo de paz, sua vida nunca fora melhor. Agora ao menos comia carne, tinha amigos, uma carabina com baioneta e matar um homem era bom, enchia o peito. Ou seja, para ele a guerra é positiva, é bom, né? Porque tem amigos, enfim, né? Sente um certo prazer, comida, né? Passar. Um dia descobriu que seu companheiro de barraca era um tal de Florencio Terra, natural de Santa Fé, sobrinho da velha Bibiana, dona do Angico e do Sobrado. Por Deus Nosso Senhor, sobrinho da velha Bibiana, dormia perto de mim e nunca gritou comigo, me tratava de igual para igual. Um dia caiu ferido, com um balaço na perna e ia ficando para trás. Aqui nós temos então a questão, né, do balaço que o Florencio vai tomar e a questão que o Florencio foi um cara bom mesmo, né? Aqui vai mostrar isso aí. Vai então, corri pro homem, botei o bicho nas minhas costas e voltei a meio galope para dentro das nossas trincheiras. O Florencio acaba agradecendo, né? O Caré, esse aí. O Chiru. Quem havia de dizer, sobrinho da velha Bibiana, dona do Angico e do Sobrado, foi por tudo isso que Chiru Caré gostou daquela campanha. Na paz, vivia como um bicho. Na guerra, era um homem. Passar aqui, quinto intermezzo, fala sobre o José Fandango. A gente conhece o Fandango, né? Uma espécie de Blau Nunes, um contador de histórias, um profundo conhecedor do Rio Grande do Sul. E ele começa a contar essas histórias e tal, né? Disse, desde gurizote ando cruzando e recruzando o continente, não há canto destes pagos que eu não reconheça. Tenho conhecido gente de todo jeito, estancieiro pequeno e grande tropeiro, e carreteiro mascate, bolicheiro, doutor formado e curandeiro, polícia e contrabandista, padre, bandido, soldado e paisano, índio vago e juiz de roupa preta. De novo, uma linguagem aqui, né, poética. Também tenho encontrado mulher de todo pelo, morocha, castanha, ruiva, rica, pobre, remediada, gorda, magra, alta, baixa, moça de família, china, rampeira, mulher com medo de rato e fêmea que briga como macho. Também diz que os homens da zona missioneira são retraídos, falam pouco, não gostam de ostentação. Dão um boi para não entrar em briga, mas depois de entrar, dão uma boiada para não sair. Passar, ele continua dizendo, né? Não gosto de alemão, falam uma língua do diabo, olham pra gente com ar de pouco caso. Tudo neles é diferente, as roupas, as danças, as comidas, as casas, até o cheiro. De uns anos para esta parte, tem chegado também muito italiano. Se empoleiraram na serra, porque a alemoada, que chegou primeiro, pegou os melhores lugares, na beira dos rios. Vossos são muito moços, não pegaram a guerra dos farrapos, pois o velho Fandango teve a honra de servir com José Garibaldi, que também era gringo, mas gringo de senhoria. Pois é como estou dizendo, com tanto gringo, tanto estrangeiro, com tanta moda nova, com tanta gente morando em cidade, nossos homens estão ficando muito frouxos. E venha de lá esse mate que já estou de goela seca. Eu também aqui já estou de goela seca, passando para o sexto e último intermezzo. É o Maneco Lírio, a história, né, do José Lírio, o Liroca, o Maneco Lírio, o pai dele, né, que foi major da Guarda Nacional. Dá 2 passos à frente, limpa o peito e solta a voz de Cascário, aquele ranchinho da lavra de Lobo da Costa. Ele vai declamar agora um poema que ficou famoso, né, do Lobo da Costa, que era membro da Sociedade Partenon Literário,
só um trecho, diz assim, ó, tu me perguntas a história daquele triste ranchinho que abandonado encontramos coberto por negros ramos de pessegueiro maninho, aquele rancho de palha, aquele triste ranchinho? No outro dia os destroços de um rancho vinham-se então, o incêndio levara tudo, e fora cúmplice mudo, fora cúmplice o trovão. Bom, o major ele é viúvo e só tem um filho, que é a menina de seus olhos. Passando aqui. São 6 horas da tarde na primavera de 1893. Diacho, hoje é 15 de novembro, arranca a folhinha e lê a efeméride de 1889. O Marechal Deodoro proclama a República. O major volta a cabeça para dentro da sala e olha com ternura o retrato do imperador. Expulsarem do país um homem como esse, verdadeiro neto de Marco Aurélio. Queriam a abolição? Tiveram, e pioraram a sorte dos negros. Queriam a república? Tiveram. Derrubaram a monarquia? Instituíram a anarquia. Mandaram embora o imperador, que morreu, coitado, no exílio. Mudaram nossa bandeira, que agora é ordem e progresso. Mas, no meu fraco entender, só existe um homem no mundo capaz de salvar o país, o conselheiro Gaspar Martins, honra e glória da nação gigante no físico e no moral. E de todos os quadrantes surgiram federalistas e gasparistas de lenço dobrado no pescoço. E meu filho José Lírio foi o primeiro a se apresentar. Então aqui nós temos, né, a questão do Maneco Lírio, o pai do José Lírio, que já vai falar aqui do José Lírio. E esse intermédio ele explica o porquê do José Lírio tá do lado lá dos federalistas e não dentro do sobrado. Por quê? Porque o José Lírio Liroca, mesmo gostando da Maria Valéria, gostando do pessoal do sobrado, ele tem esse orgulho do pai, né? Enfim, o pai federalista e tal, aquela coisa toda, né? Então, ele é um federalista e está contra os republicanos. Então, a gente termina os intermédios, esses capítulos não numerados e que estão em itálico no livro O Continente. Lembrando, não são nomeados, estão em itálico. Tem uma linguagem poética em muitas partes, colocam personagens menores, surgimento de alguns personagens, algumas histórias com fundo histórico, tá? Então, isso aí, turma, encerrando a partir de agora o Continente.